Rádio do Povo. Poucos dias, né? 4 dias para preparar esse jogo depois do jogo do Santos, ou seja, um dia para treinar, um dia e meio para treinar aí com os jogadores que jogaram contra o Santos, com algumas, como é que fala, baixas, né? Alguns jogadores que não estavam à disposição. Mas como você falou, jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Oi, Felipe. Sérgio Lobo aqui, Sport TV, TV Globo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Everton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Pedro Juninho e Luiz Araújo. Foi esse teu time que finalizou o jogo, que ganhou a partida. E eu tenho informações que alguns desses que terminaram o jogo estão com problemas, enfim, estão, né, suportando a carga. Eu queria saber de você se chegou o momento, porque agora só vai parar no fim do ano, desse time, desse teu elenco, te dar mais opções, virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas, né, ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa somando, do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores, eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados e fizeram um grande jogo. Mas já falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente. A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa, estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. Felipe aqui, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto. Seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho que o colega acabou de te perguntar, eu queria saber de você o seguinte: a gente viu agora no final o Pedro e o Juninho atuando juntos. Eu até achei bem interessante a movimentação que eles fizeram ali na frente. O Vina também teve a oportunidade de finalizar ali o jogo, né, na tua opção de substituição. Então, eu queria saber como é que você enxerga, né, vindo com essa questão dos reforços que ainda não chegaram, das lesões, né, que eventualmente o time tem. Nessa próxima batida agora, entra já no final do mês a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais para frente um pouquinho já vem a Libertadores também, são jogos eliminatórios. Então, assim, você vê talvez a possibilidade de usar o Juninho e o Pedro juntos, se o Vina já está na tua cabeça, talvez possível ali como titular na lateral esquerda. Ouvi mais um pouco de você sobre essa movimentação no elenco. Sobre o Vinha, não podemos nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ele ficou 10 meses ou 2 anos parado, ele vai ser sempre julgado no momento que ele está. Então, é um jogador que ficou 10 meses fora, um jogador que não teve quase minutos. Só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 minutos contra o Los Angeles, e hoje entrou outros 10, 15. E é um jogador que ainda não jogou 90 minutos. Não jogou nem 45. Então eu estou tentando, no outro dia tentei fazer com que ele jogasse para poder somar esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino vai condicionar, mas só o jogo vai poder dar esse plus que falta para ele aguentar esses 90 minutos. E eu, como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que uma vez que ele entre no campo, ninguém vai lembrar do Vinha, que o Vinha ficou 10 meses, que ele se esforçou, que ele lutou. Todo mundo vai cobrar o rendimento
imaginando o Vinha antes da lesão. Então, é meu trabalho também protegê-lo dessa forma e conforme ele for evoluindo e melhorando fisicamente, o resto ele já tem, né? Ele vai com certeza ir somando minutos que precisamos nesse momento. Do Pedro e do Juninho é uma opção, eles treinaram juntos essa semana, com 2 atacantes o time ganha em umas valências, perde em outras, né? Mas eu acreditava que hoje era importante pela forma como o Fluminense vinha se defendendo, para poder tentar entrar na defesa deles com os 2 no ataque. E por sorte a jogada do escanteio veio de uma combinação dos 2 e depois um gol de escanteio maravilhoso. Felipe, aqui Isaac Andrade do Flavoz. Quando os jogadores como o Alacian, o Matheus Gonçalves e o próprio Pedro hoje entram em campo, parece que tem uma mudança assim, na dinâmica do jogo. Tem mais drible, tem mais improviso, mais alegria. Uma característica mais do que a gente chama de futebol brasileiro. Já no teu esquema, é mais construção, uma coisa mais europeia, mais posse de bola, mais organização tática. Como é que você vê esse contraste? Como é que você pode usar mais esses jogadores para mesclar essa questão do teu modelo de jogo, que de repente é uma coisa que está faltando no futebol brasileiro, que você mostrou que funciona, mas também se adequando para não perder o brilho do futebol brasileiro? Não, mas o que eu mais quero é que eles driblem e que eles sejam ousados e que vão para cima. Aliás, foi o que eu pedi pro Cebolinha antes do jogo. Pode ir todas para cima, pode errar 50 vezes, mas que erre tentando, claro, é o que eu quero. A fase de construção e a fase de estabilidade da equipe, ela passa por uma série de jogadores, onde os jogadores de ataque não participam. A hora que a bola chega no pé deles que eles têm que resolver. E aí tem uns que às vezes estão melhor, outros que não estão tão inspirados no dia, mas eu não só olho para essa ousadia. Eu tenho que olhar como o jogador está com a bola, quantas jogadas ele cria, como ele defende, como ele recompõe, como ele pressiona. Eu tenho que olhar todos os aspectos do jogo e depois eu decido pela forma onde eu sinto, onde eu decido pelo que a equipe precisa. A equipe como um todo. Então alguns jogadores que para alguns jogos eu prefiro colocá-los e outros por opção de segundo tempo, né? Então esses jogadores que têm tudo isso, com certeza é o que eu peço para eles todos os dias, que eles sejam ousados. Aliás, meus zagueiros saem driblando muitas vezes, eu peço para eles isso. Então eu sou o que menos quero que o jogo só lateralize. Eu gosto que sejam ousados. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né? Para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu abraço. Como é que está a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou. E a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, tudo bem? Boa noite, aqui no meio. Gabriel Alfa.